Capítulo de número 15, Evangelho segundo escreveu Lucas. Carinhosamente chamamos este capítulo de capítulo das coisas perdidas. E é nesse texto e neste capítulo que nós vamos conversar um pouco nesta noite. Capítulo de número 15, nós pregamos uma mensagem uns dias atrás aqui. Neste capítulo, queremos voltar ao mesmo e ler um verso. Vamos ler apenas um verso do capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. Quem achou, amém? Vamos nos concentrar no verso de número 8. Capítulo 15 é um capítulo tremendo, onde Jesus está contando algumas parábolas. E essas parábolas, elas vão se complementando entre si. E é neste momento, no capítulo 15, no verso 8, que ele vai contar uma parábola sobre, não uma mulher somente, mas o que ocorre dentro daquela casa. E diz assim o verso de número 8, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Amém? Então, esse texto é um texto de narrativa. Ele está narrando para os seus ouvintes que, na grande massa, a grande maioria são homens, e nós vamos ver isso no verso de número 4 deste capítulo, quando ele vai falar, e qual é o homem que tendo uma ovelha, depois ele vai falar, que homem dentre vós, então é uma massa. Naquela época, as pessoas saíam para ouvir os pensadores, para ouvir as pessoas nas praças, nos lugares, e eles estão agora andando atrás de Jesus. Eles param em determinado lugar e Jesus está vendo que a grande maioria, a grande massa das pessoas que estão ali são homens. Então ele começa o texto e a conversa no verso de número 4, dizendo, e qual é o homem que perdendo a sua ovelha, não vai buscá-la e tal, e ele começa ali a complementar. Depois ele fala sobre uma outra parábola, sobre um pai e um filho. Você vai observar que ele está sempre narrando coisas oriundas e acerca dos homens, porque são coisas que os homens que ali estavam ouvindo se identificavam. Ele está falando numa linguagem, ele está falando no mesmo contexto, e os homens estão entendendo, falando sobre ovelha, falando sobre negócios, falando sobre filhos, e de repente ele muda o contexto da história, e ele vai usar a mesma narrativa. Ele diz para os homens, e qual é o homem? E de repente ele nota, ou talvez um grupo de mulheres, eu não sei ali, mas ele olha e diz, e qual é a mulher? Então, eu venho sempre dizendo isso e soltando essa frase. Veja que Jesus está sempre colocando a mulher dentro do contexto social. Veja que Jesus está sempre estabelecendo e valorizando a mulher. Jesus está sempre destacando a mulher. Jesus está sempre fazendo algo para que a mulher, no âmbito da sociedade, seja valorizada. E neste texto, nesta narrativa para homens, ele está mudando, quebrando o conceito. Eu não sei se há um silêncio naquele momento, eu não sei se há um pensamento machista naquele momento. Claro que aquela sociedade era machista, mas ele vem e quebra o conceito dizendo, e qual é a mulher? Ele está dizendo, e qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma, não vai estabelecer um processo de acender a candeia, de varrer a casa, de procurar, e uma vez achando que havia o que estava perdido, ela vai fazer festa. O capítulo de número 15 é um capítulo que Jesus está falando sobre salvação. É um capítulo que Jesus está falando sobre a importância de uma alma, sobre a importância de alguém que é encontrado, de alguém que se perdeu, de alguém que se distanciou do Evangelho. E isso é notado acerca da ovelha, isso é notado acerca do filho, e isso é notado acerca da dracma perdida. Então, Jesus está falando sobre o ser humano, Jesus está falando sobre um animal, e Jesus está falando sobre um objeto. Ele está falando nos 3 níveis que nós conhecemos. Ele está estabelecendo e mostrando que cada um dessas questões do filho, do animal ou do objeto tem o seu valor.
Então, esse texto, esse capítulo é um capítulo que fala diretamente de salvação. Então, quando nós olhamos esse texto, nós pensamos, vamos falar sobre salvação. E não é sobre salvação que eu vim falar nesta noite. Eu quero caminhar com você sobre um outro pensamento, sobre uma outra dinâmica, apesar de entender o contexto, para que você entenda o texto e o que ele está tratando, nós queremos caminhar num outro pensamento. E eu preciso, nessa noite, que você me empreste por alguns minutos a sua mente, para que ela expanda, não esteja presa num determinado ponto, num determinado pensamento, mas que nós possamos fluir na palavra de uma forma muito peculiar, muito própria, e eu creio que Deus vai falar com você nesta noite. Você pode dizer para você mesmo, Deus vai falar comigo nesta noite. Deus vai falar comigo nesta noite. O contexto desse texto que acabamos de ler, do verso de número 8, mostra todo um cenário. E esse cenário aqui, segundo a história, é um cenário muito interessante, muito bacana. Ele vai dizer que essa mulher que tem 10 dracmas, ela tem 10 dracmas por um objetivo. E a dracma, para você entender, é uma das moedas mais antigas que foi extinguida. A extinção da dracma, ela se deu agora, né? E quando eu falo agora, 19 anos atrás. Com a entrada do euro, a dracma foi extinguida, houve extinção. Ou seja, é um elemento, é um objeto que está aí na sociedade há mais de 2000 anos sendo trabalhada, comercializada. E essa mulher, né, e aqui a gente precisa entender que tem, alguns usam como peso, outros usam como moeda, mas aqui nesse contexto moeda. Então essa mulher, ela tem 10 dracmas. E o que são essas dracmas? As dracmas, para você entender, representavam um dia de trabalho de um trabalhador braçal, um serviçal, alguém que trabalhava por diária. Ele tinha o direito, de receber ao término do dia uma dracma. Então essa mulher tem 10 dracmas, o que equivale a 10 dias de trabalho de um trabalhador. E aí essa mulher que tem essas dracmas, a Bíblia diz que ela perde. Só que nós precisamos entender, e alguns já conhecem, outros não, o contexto, por que essa mulher tem com ela esse dinheiro, essa quantia de tanto valor, 10 dias de trabalho, 1/3 de um mês de trabalho de alguém. Esse texto vai dizer que, não o texto propriamente dito, mas a história vai dizer que essa mulher, ela foi tomada, ela foi pedida em casamento. E uma vez pedida em casamento, essa mulher agora vai receber, na verdade, através do pai dela, o pai do noivo, vai entregar ao pai da noiva 10 dracmas, e nós sabemos que esse é um costume que se usa até hoje. Se você for olhar a história dos beduínos, você vai observar que as mulheres beduínas, elas usam esse mesmo procedimento até os dias de hoje. Uma vez pedida, é um dote, elas recebem essas moedas e elas fazem dessas moedas duas coisas: ou um diadema para colocar em suas cabeças, ou um cordão para colocar, para entender e para dizer para todos daquela sociedade que elas estão compromissadas, que elas têm uma aliança com alguém, que um determinado momento o noivo vai voltar e ela tendo uma aliança, aquele noivo vai chegar, e eu vou explicar um pouco do processo para você entender. Então essa moça que está aqui sem nome, dizendo que uma mulher tem 10 dracmas, é alguém que foi pedido em casamento, e uma vez pedido em casamento, o noivo vai levar a esta noiva o seu dote, e o dote, neste caso aqui, são as dracmas. Ela então recebe as dracmas e o noivo então sai daquele ambiente. O noivo, ao sair daquele ambiente, ele tem em sua mente o seguinte: uma vez que eu estou comprometido, uma vez que eu pedi a noiva em casamento, agora eu preciso voltar e construir uma sala nupcial. E a sala nupcial que ele começa a construir dentro de um critério, porque aquele ambiente nupcial vai se passar ali, oh, aleluia. Eles, depois que se casarem, eles vão ficar 7 dias naquele ambiente. Quem dá glória? 7 dias namorando, 7 dias trancados, oh, aleluia.
Mas só que enquanto ele está construindo, quem dá o aval para que o noivo vá buscar a noiva, não é o propriamente dito noivo, mas é o pai do noivo que olha toda a casa e vai dizer para o noivo: a casa a casa está pronta, agora você pode buscar a noiva. Então a história diz que o noivo saía e as moças iam com as lanternas diante do noivo, fazendo barulho, diante do noivo, fazendo barulho até a casa da noiva. E quando chegava na casa da noiva, a noiva tinha que estar pronta, a noiva tinha que estar preparada, a noiva tinha que ter as suas dracmas, o seu dote todo pronto. Então o texto vai dizer aqui, eu só quero fazer algumas colocações. Primeiro, a Bíblia diz que nem o filho sabe a hora que ele vai voltar. A Bíblia diz que quando Jesus sobe, ele diz: eu vou preparar lugar, eu vou preparar umas mansões celestiais. Ele não sabe a hora que a casa está pronta. Ele disse que ia preparar, mas haverá a hora que o pai vai dizer: a casa está pronta, vai buscar a noiva. Mas se a noiva estiver incompleta, mas se a noiva estiver faltando, mas se a noiva não estiver com a aliança completa, esse casamento será desfeito. Então essa moça, dentro do contexto, ela fica atônita, porque ela não sabe a hora que o noivo vai voltar. E ela diz: perdi algo que é precioso. E se o noivo voltar, e eu estiver incompleta, ele vai me dar o divórcio. Ele não vai casar comigo, porque eu não valorizei algo precioso. Então esse é o contexto do texto. Agora nós vamos sair daqui, vamos para uma outra esfera. Vamos para um outro pensamento, vamos para uma outra realidade. Eu coloquei dessa forma para que você entenda, que está nos ouvindo nessa noite, que o pastor não está usando o texto forçando para uma outra coisa. Eu entendo o contexto do texto, mas nós queremos aplicá-lo em uma outra dimensão. E aqui nós estamos vivendo em setembro o mês amarelo, o mês de prevenção contra o suicídio. E olhando esse texto, eu vou ser muito, assim, eu nem falei com ela, com a Sema, né? A Lídia está aí, Lídia está aí, né? Psicóloga também. E Lídia, eu fiquei olhando para esse texto, e eu olhando para esse texto, pastora Sema, a palavra que me veio nesse texto é gestalt, fechamento. Essa mulher não está completa, essa mulher não está plena, essa mulher não está na sua totalidade. E aqui está algo tremendo e poderoso. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não são plenas em sua vida, não entendem o sentido total da vida. Se eu fizesse uma enquete, uma pergunta hoje aqui a você: qual é a motivação do seu viver? Alguns diriam: meu filho. Outros diriam isso e aquilo. Mas a minha pergunta para você nesta noite é: e você? Vivemos para os outros, vivemos para todo mundo, mas nós precisamos entender que a totalidade da vida é vivermos para nós mesmos. Eu não estou falando de uma questão narcísica, eu estou falando de um pensamento, porque se você vive para o outro, e quando esse outro sai da sua vida, falta-lhe um pedaço. Essa mulher estava plena, mas algo se perdeu. Eu vim dizer a alguém nesta noite: não dá para viver uma vida faltando uma parte. Não dá para viver uma vida faltando algo. Você tem, mas você sabe que você perdeu algo. E muitos de nós andamos a vida e não temos uma vida plena. Jesus vai dizer em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham vida plena. E o que é ter vida plena?
Vida plena não é dizer que você não terá doenças, que não terá problemas, que não terá adversidades. Não. Vida plena é você estar passando por algo, mas você entender que Deus está com você, você entender que você pode suportar, você entender que você pode vencer aquelas demandas. Então nós vivemos num tempo onde as pessoas, a totalidade das pessoas, elas vivem uma vida que não está plena, que não está completa. Então essa mulher percebe que algo está faltando naquilo que ela recebeu. Vou fazer uma pergunta, se você quiser se expor, é só uma pergunta. Ela não é retórica. Você percebe que falta algo na sua vida? Você percebe que precisa ter fechamento, precisa ter plenitude? Você está, mas você não é inteiro. Você está, mas você não é completo. Você está, mas não tem alegria, o que tem é preocupação. Então essa mulher que recebe esse colar de 10 dracmas e faz essas 10 dracmas, de 10 dracmas ela faz um colar, ou um diadema. Ela percebe que algo não ficou ponteado de forma correta e se desprendeu daquele enfeite. Então ela vai tomar atitudes, e são essas atitudes que nós precisamos entender, buscar. Ela percebe, e diz o texto, que ela sabe que o que ela perdeu está dentro de casa. Diga comigo, dentro. Não, fala alto comigo, dentro. Fala mais alto, dentro. Você que me mandou a mensagem, eu não vou falar o seu nome. Você que me mandou a mensagem. Você sabe quem é? Você está aí com teu esposo. Não perdeu fora, perdeu dentro. Se você procurar, acha. Muitas vezes nós estamos procurando, entenda isso. Nós queremos completar o que está faltando com algo que está fora. E o que o texto vai dizer é que ela procura algo que está dentro. O que falta em mim e em você não está do lado de fora. Nós não perdemos fora, nós perdemos aqui dentro, porque o sentimento de falta não é quando nós notamos que alguma coisa saiu, mas o sentimento de falta é algo que está aqui dentro, e nós precisamos suprir esse sentimento, nós precisamos colocar e buscar, e essa mulher vai nos ensinar o que, pastor? Que ela perde dentro. Quantas pessoas se perderam dentro da igreja, quantas pessoas se perderam dentro do casamento, quantas pessoas se perderam dentro de uma situação, e essa noite é noite de nós buscarmos aquilo que nós perdemos. Então ela toma uma atitude. E aqui é uma questão de percepção. Ela nota que está faltando algo. E ela entende que esse algo é uma substância, é um utensílio, um objeto que vai, oh meu Deus, como eu posso colocar? Que vai determinar o futuro dela. Sem aquele objeto, sem aquela moeda, o futuro dela está comprometido. Às vezes nós perdemos coisas dentro de nós que comprometem o nosso futuro, que comprometem a nossa caminhada, que comprometem a nossa fé, que comprometem o nosso casamento, que comprometem a nossa vida num contexto geral. E esta noite a minha proposta para você é: vamos mergulhar dentro para buscar o que está perdido. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém faz terapia aqui? Amém. O que o psicólogo faz na terapia, o que o terapeuta faz, o que o analista faz, é fazer você mergulhar dentro de você, para resgatar o que você não sabe, para tratar o que você não sabe. E quando ele busca e te leva dentro de você, você consegue dar norte à sua vida, você consegue dar orientação à sua vida, você consegue mudar o seu contexto, porque você busca dentro de você coisas que você não sabia.
Isso dá uma tese, hein? Isso dá um TCC. Então essa mulher, ela vai lá dentro. Dentro de onde? De casa. Porque ela sabe que a ausência daquela moeda iria comprometer o futuro dela. O que ela nos ensina nesta noite é que há coisas que estão comprometendo dentro de você, que você perdeu, que estão comprometendo a sua vida, que estão comprometendo o teu desempenho, que estão comprometendo áreas da sua vida e você não sabe por quê. Essa noite nós precisamos mergulhar. Nós precisamos ir e você vai entender. Então essa mulher, ela percebe, ela nota, ela sente, ela vê que tem algo faltando. Seja sincero com você e comigo também, e eu também vou me expor. Você sente que há algo faltando em você? Algo que você perdeu? Algo que você tinha e você era completo e você era feliz e de repente perdeu? Essa mulher diz: eu não sou feliz. Eu não posso ser feliz incompleta. Eu não posso ser feliz faltando algo na minha vida. E ela diz: eu preciso tomar uma atitude. Fala comigo, atitude. Diga comigo, atitude. Atitude. Então ela diz: eu preciso tomar uma atitude, porque não adianta você perceber que está faltando algo e não tomar uma atitude. Não fazer nada. Faltou. Eu vou ficar, não. Essa noite é uma noite de nós tomarmos uma atitude. Então, ao perceber que está faltando, e deixa eu lhe falar algo aqui. Jesus não está falando para uma única pessoa. Jesus está usando um contexto geral. Jesus está usando vou botar aqui quase uma metáfora. Ele está dizendo: qual é o homem? Olha, ele está falando: qual é o homem que perde uma ovelha e não vai atrás? Qual é o homem? E depois ele diz: qual é a mulher? Ele não está dizendo que é uma mulher. Ele está falando: ei, tem mulheres aqui nessa noite. Qual é a mulher? Tem homens aqui nessa noite. Qual é o homem? Ele está ampliando, ele está dizendo: essa é a atitude de uma mulher. É isso que eu espero de uma mulher. É isso que eu espero de um homem. Mas no texto que nós estamos lendo, nós estamos vendo o contexto que ele está esperando uma atitude, mulher. Ele está esperando uma determinação, ele está esperando algo. Ele disse: qual é a mulher que perdendo uma dracma, e as mulheres têm uma percepção muito maior do que os homens. Dizem que elas têm 7 sentidos, ou 6º sentido. Elas conseguem ver e ler coisas que os homens não conseguem. Porque nós somos razão e elas são sentimento.